Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. O tema, irmãos, é muito interessante. E eu começo, talvez pudesse falar isso para o meu lar, numa grande dificuldade. O espírito antecede o corpo físico. Então, quando nós, independente das nossas características, do meio que chegar, aquele filho que chega no nosso lar ou na nossa casa, nós assumimos uma responsabilidade com o Filho de Deus. Ponto final. E não existe ninguém mais capacitado para educar este filho do que o pai e a mãe. Nós estamos lendo ali, irmãos, desculpe voltar um pouquinho, que ele fala educação no lar. E esse termo, irmãos, que a gente às vezes precisa buscar as origens e o que se propõe, quando nós falamos em casa, nós estamos falando em algo material. O lar, na realidade, para o romano, que começa essas ideias, começam a fluir nos nossos pensamentos, o lar em si era o local onde eles se aproximavam uns dos outros, que vai dar o nome posterior à lareira, o lar, aquele lugar de aquecimento, de troca de fraternidade, de se alimentar. Então, aquilo é o lar. Ora, o psicólogo não faz parte do nosso lar. O pedagogo não faz parte do nosso lar. O técnico não faz parte do nosso lar. O centro espírita não faz parte do nosso lar. Agora, todos esses são recursos para o pai e a mãe, aquele irmão que recebe outro irmão, filho de Deus, a encaminhá-los a um caminho melhor. Que esse é o nosso grande desafio que nós vamos ter. E me permitam, irmãos, queria construir aqui uma ideia para a gente poder chegar a um denominador comum. Partindo desta premissa, que a responsabilidade única de educar, de fazer o que tem melhor de dentro, quem? Ao pai e à mãe. Quem instrui de fora? Ninguém educa um processo, como muita gente vê. Os advogados instruem o processo, pegam coisas exteriores e acrescentam. Isso é instrução formal. Educação parte unicamente do pai e da mãe. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, irmãos, eu só vou ler uma parte aqui. No capítulo 1, item 10, não vim destruir a lei. Está escrito assim: o Espiritismo é de ordem divina, pois senta nas próprias leis da natureza. Estais certo de que tudo que é de ordem divina tem grande e último objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzia-vos ao bem-estar material. Redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unido à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mortos, ainda não veio. Cristão, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de infinável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de que não sedes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas na chegada do esposo. A revolução que se apresenta é antimoral e material. Isso é uma mensagem ditada por Fenelon, em Poitiers, 1861. E segue, irmãos, onde eu quero concluir essa ideia e partilhar com os irmãos. Ainda no Evangelho, capítulo 15, item 12, servir a Deus e a mamão. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância
atentai aos vossos aperfeiçoamentos moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Disse-ia, diante da atividade que desenvolves, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade ou de estragardes a excessos. Por isso mesmo, esse senhor tão animado e acariciado se tornou vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito e lhe constitui escravo. Seria esta a finalidade da existência que Deus nos provou? O espírito protetor em 1868. Então, irmãos, nós começamos a entender que existe uma finalidade a que nós queremos e aonde queremos chegar. Se essa evolução, a tanto que nós fazemos questão de pontuar, como mundos, etc., e aqui é bem claro que fala de uma evolução moral, não material. E me permita voltar algumas quadras, irmãos. Há algum tempo atrás, nas nossas buscas filosóficas de entendimento da vida, existe um pensamento considerado o homem que transforma a filosofia. Immanuel Kant. Então, ele, nesse instante, eu não quero que nem falar de coisas difíceis ou tratar de assuntos que a gente não possa se apoderar. Existia anteriormente uma discussão de onde é que vinha a essência humana, no espírito, no pensamento, na alma, e essas coisas todas. E esse cidadão começa a ver que esses pensamentos não eram objetivos, tinha que ser uma coisa objetiva, que se materializasse. Olha o perigo. Foi assim que a gente escalou para tudo isso que a gente viu. Então, ele acaba com a metafísica. Não existe algo fora deste ser que nós conhecemos. Ele acaba com a ontologia também. Acaba com a essência do ser. E ele vai buscar, então, que o entendimento está nas nossas experiências. Sou eu, subjetivamente, que olho a vida e sou a pessoa que aprende e dou sentido às coisas. Isso descarrilhou, irmãos, um pensamento que a verdade agora possa ser plural. É qualquer coisa que a gente veja, porque a minha verdade é do jeito que eu vejo, é do jeito que eu penso, do jeito que eu sinto, e etc. Nós vamos caminhando para um estado materialista, que é o que nós podemos ver, irmãos. Se nós nos apegarmos algum tempo e a gente começa a ver a evolução material que nós tivemos, é palpável, né, irmãos? A gente consegue ver, né? O uso da tecnologia, do celular, que a gente precisava mandar cartinha, hoje, rapidinho, a gente fala uns com os outros. As tecnologias que a gente já se apoderou, a questão da produção alimentar, de muitas outras coisas, de muitas outras técnicas que a gente consegue se apoderar, e a gente olha e diz assim, olha, materialmente é uma coisa interessante de se ver. Então, a gente criou um processo de evolução material, aonde a gente começou a se adequar à produção material e começou a criar aquilo que era velho, aquilo que não é mais bom, porque aquilo no passado, poxa, eu escrevi uma carta, isso não serve mais, então hoje eu tenho a tecnologia do computador, hoje eu tenho a internet, que eu falo com todo mundo, e a gente chegou num denominador agora, que nós criamos um modelo. Cada geração é mais capacitada que a anterior. Porque a gente começa a criar uns subterfúgios mentais. Não, mas tu vê, uma criancinha com 5 anos, ela já pega a internet e já começa a mexer no celular. Ora, se pegasse na nossa geração, tivesse celular, a gente também seria habilitado, porque desde cedo a gente incentivava a usar essa ferramenta. Agora, existe um problema das gerações anteriores que começaram a ser seletivas. Mas esse paradigma, esse modelo que se criou, essa felicidade material que nós estamos aqui elencando, eu tenho que ser cada vez feliz, cada geração tem que se tornar mais feliz, cada geração é mais sábia mais do que a outra, e nós chegamos ao paradigma de criar, então, um mundo próximo de uma geração que não construiu coisa nenhuma. Porque aqueles que têm a obrigação de mostrar a eles as condições morais e as construções que nós fizemos, começam a ficar apresentados. Então, a gente começa a esquecer da nossa responsabilidade perante o futuro que a gente quer viver como espíritos e se apega à materialidade.
Então, a gente vê certas situações, assim, ó, a gente começa a ficar aquele que é servil, porque, afinal de contas, passaram-se tantas gerações, e essas gerações estão cada vez mais evoluídas. Então, significa que essa geração também, olha só, agora a gente tem um paradoxo. Isso é uma coisa que não tem lógica. Se a evolução material aconteceu, eles têm que ser felizes e eles não são felizes, nós temos um problema. E, da outra maneira, a gente vê as pessoas com mais idade se tornarem instrumentos de busca. Eu não quero envelhecer, porque se eu for envelhecer eu não vou ser feliz, então eu tenho que ser feliz. Aí a gente vê adultos se portando como adolescentes, pessoas que, na sua busca da sua experiência de vivência, não compartilham, porque, afinal de contas, ai, como é chique, a fulana faz isso, fulano faz aquilo, eu não faço. Isso nos causa um acréscimo de responsabilidade, dor e sofrimento, porque eu estou sempre em busca de algo material. Eu estou vendo o mundo numa visão materialista. E aí nós viemos e trazemos para as casas espíritas, que deveriam ser espiritualistas. Aí a gente começa a pregar que o mundo está se transformando. Esse mundo vai se transformar como? O que vai mudar para os espíritos que estão aqui? Nada. Porque nós moralmente não conseguimos ainda entender a necessidade das mudanças morais. Nós ouvimos o nosso irmão falar sobre os falsos profetas. Ora, se as coisas podem ser feitas tanto pelos santos como pelos demônios, os efeitos materiais são palpáveis. O nosso problema é a linha que nós queremos seguir, é o que nós queremos de bem. Então, a educação do meu filho agora não é do vô. A educação do meu filho não é da escola. A educação do meu filho não é do tratador. A educação do meu filho não é do centro espírita, é minha. Eu é que devo assumir perante as leis de Deus a educação deste filho de Deus que eu resolvi aceitar. Agora, irmãos, eu começo a ver que tudo isso, todas essas coisas que eu falei, são acréscimos da misericórdia de Deus. Eu sei que tem muitos que se incomodam. Ai, mas como? Tu acha que eu me formei em psicologia para salvar o mundo? Salva a tua família. Ah, eu sou pedagogo, que maravilha, que estudo, irmão. Que coisa boa a gente se esforçar e se especializar. Mas a gente começa salvando aquele que está lá no nosso lado. E aí a gente não consegue, porque salvar o outro é não salvar. É eu que preciso dar o modelo, é eu que preciso dar o exemplo. Bom, agora a gente já conseguiu saber a essência dos nossos problemas, do materialismo desproporcional e da delegação de competência. Porque se tudo evolui materialmente, e a nossa evolução moral não acompanha materialmente. Eu consigo entender que tudo está evoluindo materialmente. É preciso ter alguém que pare um pouquinho e pense assim, mas o que eu faço com tudo isso? O mesmo que descobriu a energia do átomo, que salva vidas através de tratamentos, etc., é a mesma energia que a gente fez a bomba atômica. O que mudou? É o sentido que vai se dar e canalizar essa energia. E aí nós começamos, irmãos, a entender quando Jesus, em João, ele é questionado. Quando lá Pilatos chega para ele e todos trazem Jesus para ser condenado. E é questionado se ele era rei. E qual é a resposta de Jesus? O reino não é desse reino. Então nós queremos um mundo onde Jesus não faça nada. É o mesmo projeto do mundo que nós queremos habitar no futuro maravilhoso sem o Cristo. Sem Jesus. E aí nós vamos começando a entender, irmãos, que a potencialidade que Deus nos oferece de ser instrumentos de Deus dentro do nosso lar precisa de um rumo. Ah, irmão, eu quero ser materialista. Não. Eu não posso querer instrumentalizar o espiritismo para fazer o que eu quero. A religião tem que me servir para minhas coisas materiais. Então eu venho na casa espírita, no carro, para conseguir marido, para conseguir dinheiro, para conseguir
tem a porta de Deus. Tudo tem a permissão de Deus. Tudo em si está nos ajudando a construir experiências através da materialidade do corpo físico para entender a nossa potencialidade como espíritos encarnados. Então, agora, o nosso rumo de educação do lar só pode ser feita por aquele que assumiu perante a Deus Nosso Senhor essa responsabilidade. E nesses exercícios, irmãos, me permitam, que hoje é muito comum a gente separa essas coisas que estão vivenciando, que cada um tem as suas experiências. Observe, irmãos, toda vez que uma mãe pega um filho e fala do pai, o que ela está fazendo? Sabe, muito comum, né, irmão? O que ela está fazendo? Ela está dizendo para aquela criatura que é seu filho que o DNA, a origem dela, não presta, porque o pai não presta. Toda vez que o pai pega um filho e vai falar mal da mãe, ele está dizendo que aquela criança não presta, porque é a mãe, porque é o pai. Esse é o nosso jeito equivocado ainda perante a vida de amar, porque nós nos amamos muito em detrimento dos outros. Então, eu não preciso mais agora ter tarefas nenhuma de cuidar daquele filho que eu achei que deveria receber. Falando, às vezes, nesses atendimentos que a gente faz, me permite? E isso aqui não é tribunal de exceção, uma pessoa que resolveu, uma senhora, que resolveu ter uma criança, porque ela se sentiu sozinha. Ela não precisava do marido, do homem. Ela teve uma criança que se sentia sozinha. Pergunta, com 12 anos, a criança, ó, e agora? Porque não ensinou necessário. Porque em vez de estar ali preocupada com aquela entidade que Deus nos permite como filho, que a gente não sabe, esqueceu disso. Então é o meu egoísmo, que ainda é muito alto, muito latente. É o meu comodismo, eu quero fazer filhos, mas não quero criá-los. Não é o nosso caso, tenho certeza que todos nós aqui temos responsabilidade sobre isso. Mas que nos serve para reflexionar sobre isso. A gente está vivendo um mundo esquisito, porque não tem mais pai e mãe. Quem é que dá a direção? Eu queria que agora eu não fizesse direção, não. Quem dá a direção é o psicólogo. O psicólogo deveria, a internet, a responsabilidade de continuar sendo pai da mãe, que o nosso irmão aqui falou. Será que precisa ter um instrução na internet para dizer o que a minha família precisa ter? Esses dias eu fiquei apavorado, desculpa, irmão, para um assunto muito importante, que precisava, a internet precisava ser vigilada, e a criança não deu o celular para a criança. Eu não sei. Quem deu? Ah, porque o amiguinho não tem pai, não tem mãe. São filhos que não tem. Aí as nossas questionamentos, mas então, qual será o melhor caminho? Moral. Moral. E quando nós buscamos moral, é uma regra, né, da sociedade. A sociedade que a gente vive tem regras morais. É como eu falei, eu não vou trazer ensinamento de como educar, cada um sabe, porque Deus sabe qual é a capacidade de cada um. Mas esse ensinamento moral, qual é o ensinamento moral? Será que os criminosos não têm uma moral? Sim, tem. Moral é uma regra de comportamento. Sim, tem. Nosso irmão Lázaro, que faleceu de Covid, era um homem famoso, etc., ele contava nos seus testemunhos, olha que moral estranha, que antes deles se reunirem para ensaiar, que era um grupo de música, eles se reuniam, aí eles abriam uma página da Bíblia, iam ler, iam lá o Evangelho, depois fechavam o Evangelho, e iam se drogar, beber álcool e ensaiar. É uma regra moral? Isso levou em algum caminho? Levou a ele, posteriormente, anos de grandes transformações, e até a gente deve ter muita admiração por ele. A pergunta, de novo, é para onde eu quero levar minha família?
Eu sempre gosto de elencar, irmãos, a importância dos nossos exemplos. Uma família, pai, mãe e uma filha. Ali o vô ficou velhinho, precisou, então não podia mais viver sozinho, etc. Foi morar na casa do filho, da neta e da esposa. Esse homem tremia pela idade, tremia. Às vezes ele ia pegar o prato, caía no chão, às vezes pegava um fogão de papo aceso. Quando comia, às vezes, pela sua instabilidade ainda neurológica, ele derramava alguma comida, alguma coisa, etc, etc. A mulher começou a reclamar. Olha, eu não vou aguentar o sogro toda hora assim, não, derrama suja e etc, quebra e coisa e tal. E os problemas que a gente... Solução: colocar o pai no quarto, levar comida para ele ficava entrava no quarto, não precisava uma fruta, mesmo assim quebrava. Sugestão: mandaram fazer, então, uma gamela, um pouquinho de madeira, uma colher de madeira, para que ele pudesse comer, quebrar. Um dia o pai chega em casa e encontra a filhinha no pátio, brincando com um pedaço de madeira e uma fotinha. Aí o pai, muito interessado pelo interesse da menina de uma coisa, foi lá correndo e foi perguntar: meu filho, que bacana, o que você está fazendo? Eu disse: meu pai, eu estou fazendo um coxo, porque quando tu envelhecer e ficar que nem o vô, eu vou te dar um coxo para te comer. Percebe, irmãos, que às vezes os nossos exemplos são mais importantes do que blá, 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 blá. Olha, tu não pode fazer isso, viu, fulaninho? Não pode ficar 24 horas no celular, viu, fulano? E eu estou aqui com o celular. E nas próximas gerações, não sei quem vai vencer aí, irmãos, que são duas teorias de evolução, né? Diz que conforme a gente vai usando alguma coisa, a gente vai perdendo, né? Algumas teorias que a gente tinha um rabo, né? Que nem os outros animais, aí para... Mas, pelo visto, as próximas gerações vão ter, no mínimo, 3 braços. Um para segurar o celular e o outro para poder mexer. E pelo que eu tenho visto, vai ter que precisar 4, que agora a gente não sai de casa sem carregar a garrafinha de água, né, irmão? Não é isso. A gente vai passar 15 minutos fora de casa com uma garrafa, sai com o celular, vai precisar de mais 2 braços para poder ser o suficiente para viver nesse mundo. E aí nós começamos a olhar a nossa volta, né, irmãos? A gente vê o caso, a gente vê a falta de consideração com os outros, a gente vê roubo, a gente vê falcatrua, a gente vê um monte de coisa que não precisava ver. Porque isso está onde? No materialismo doentio que a gente não aprendeu a usar ainda. Porque se nós parássemos um momentinho para pensar, irmãos, todos nós que estamos aqui sentados visualmente, olhando para os outros, estamos encarnados. Então, qual é o maior atendimento que Deus, nosso Senhor, oferece para o Espírito? É estar no corpo físico. Porque, através das necessidades físicas, nós vamos aprendendo a lidar com as nossas características, cada um dentro do seu estado. Mas eu posso começar, nesse instante, olhar para o Cristo e dizer assim: realmente, eu estou precisando mudar muitas coisas. Eu estou precisando levar Jesus para o meu lado. Eu estou precisando ver que essas coisas, esses modismos, eles têm que ser interrompidos. Claro, se nós quisermos, vamos ter também vítimas das nossas produções mentais. E é o que nós temos percebido hoje. Porque a gente imperou o materialismo. Então não existe mais nada. Está tudo certo. Se eu tenho casa, comida, muito bem. Se eu não tenho, eu vou roubar do outro. Isso tem falta de quê? Moral. Falta de quê? De Jesus. Jesus diz para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas. Olha, Senhor, eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que tu me mostre o caminho. Limite dos nossos quereres. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se aquela criança que supostamente eu aceitei por amor, supostamente eu aceitei por amor, e não para ser instrumento, quando eu tenho este, eu vou começar a pensar no que eu estou fazendo de bem para ele, de bem para ela. É dizer um não,
dizer o sim. Qual é a melhor religião para uma criança? Qual, irmão? É a religião do pai e da mãe. E se o pai tem uma religião e a mãe tem outra religião, a criança vai nos dois e o pai e a mãe vão dizer: vai, meu filho, quando a tua mãe for lá no centro espírita, tu acompanha e respeita que é a religião da tua mãe. Quando teu pai for lá no Umbanda, tu vai com ele e respeita, porque essa é a religião que teu pai acredita. Porque a gente tem o hábito, irmãos, esse nosso jeito maravilhoso de ver a vida, sempre crucificar aquele que não tem necessidade. Por isso, irmãos, esse zelo da criança que tanto se fala, que hoje é uma inauguração nova também da modernidade, ser criança no Estado, porque anteriormente criança era um adulto que estava em fase de crescimento. Isso era ser criança. Hoje se criou um Estado de ser criança. E o que há de interessante nisso, irmão? Às vezes eu ouço, irmãos, algumas pessoas com muita idade. 30, 40, 50, 60. Aí sempre que pergunta a idade da pessoa, eu digo, não, no meu caso, eu tenho 64 anos de idade. Eu tenho 64 anos de idade, eu digo, 64 anos de idade. Mas eu tenho uma cabecinha de 15. Por que essa criança procura de você? Sem ter nada no hospício. Porque passou 64 anos da sua vida, experimentando a vida, olhando como a vida, tendo seus acertos, tendo seus erros, tendo suas experiências. E quando chega lá, eu quero ser jovenzinho, não vai ser. Então, é o contrário, está dando mau exemplo para aquele que está lá iniciando, experimentando a vida. Olha a importância que a gente, às vezes, começa. Eles vão ser felizes. Não vão, a gente está vendo que não vão ser. Então, o chamado, irmãos, se existe um estado de criança, esse estado, é verificar se nos nossos lares Jesus está. Se nesta noite nós viemos no centro espírita para buscar caminhos novos, porque dos velhos a gente está cansado mesmo. Não, olha, existe uma diferença entre velho e idoso, viu? Às vezes a gente fala em velho em coisas não usáveis mais, coisas que não têm mais serventia, né? Então a gente pode ficar velho e idoso, ou pode ficar velho e velho, aquele que não serve para coisa nenhuma, nem para contar as suas experiências. E torcer que essa juventude de hoje consiga um dia ter mais idade. Mas não basta ter mais idade, é preciso ter mais experiência. Assim, irmãos, não quero tomar o tempo mais dos irmãos. Eu sei que as nossas reflexões às vezes nos incomodam, porque é muito mais fácil, né, irmãos? A gente, eu sou tão moderno, quem educa o meu pai é a creche, quem educa a minha filha é sei lá quem, a psicóloga que dá cada palpite, a pedagoga. A gente deveria parar um pouquinho e dizer assim, poxa, um auxílio, essa criatura estudou tanto, viu tantas coisas, estudou tanto, que maravilha. Ela salva a família dela? Não. Ela educa, o filho dela é o maior, então ela não tem todos os conhecimentos. Porque falta o quê, irmãos? O lar, o sentimento, o aquecimento, o acolhimento, o amor que tanto deve ser a nossa união no nosso lar. O de resto é acréscimo da misericórdia de Deus. Assim, irmãos, nas nossas reflexões, antes de terminar, desculpe, irmãos, só para mostrar para os irmãos, se quiserem saber um pouquinho mais sobre essa diferença entre materialismo e espiritualismo, esse momento que nós passamos de antagonismo, isso aqui é um livro bastante interessante, viu, irmãos? Só dá uma lida, que é uma coisa bem fácil de ler, não é muito complicada. A proposta, irmãos, é sairmos daqui e levarmos Jesus para o nosso lar, para estar lá rodeado, na lareirinha, sentado, conversando com a gente, na fraternidade, em todos os instantes. Muito obrigado, irmãos, pela atenção, pelo respeito, pelos momentos de simpatia que eu recebo. Que a paz e o amor de nosso Senhor continue conosco. Muito obrigado.